Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e esta aula vocês terão comigo. Afinal, professora, o que nós vamos ver nesta aula? E é isso que nós vamos descobrir agora. Então, nós temos o que na nossa aula? Vejamos aí. Nós temos a aula 5, língua portuguesa, especificamente gramática, com o título Me Erra Pra Tu Ver. E o nosso objeto de conhecimento é vírgula. Portanto, nesta aula, vocês entenderão o processo da vírgula. Mas antes, vamos à nossa dúvida? Então, antes de nós realmente tratarmos a respeito da vírgula, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. No Amazonas, quando falam me erra pra tu ver, você entende o quê? Então, quando alguém expressa tal frase para uma pessoa, o que nós entendemos, o que você entende, que tipos de ideias ou que tipos de sentidos estão presentes ao dizer a frase me erra pra tu ver. Eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito disso e daqui a pouco eu volto com a resposta e com a discussão a respeito da frase me erra pra tu ver. Então, vocês pensaram na pergunta em que fiz ali no momento do tirar dúvida? Você pensou, afinal, o que significa a ideia de me erra pra tu ver? Especificamente pra tu ver. Então, imagine que você esteja conversando com uma pessoa e você fala assim, olha, faz isso pra tu ver. Perceba que, inclusive, a expressão da nossa boneca aí está assim, ó, como se soasse ali uma ideia de ameaça. Quando eu falo me erra pra tu ver, é justamente porque você vai fazer ou você fez alguma ação que é prejudicial e, em consequência, houve ali uma consequência, assim, fazendo um pleonasmo, de que foi ruim a situação. Então, quando você fala me erra pra tu ver ou pra tu ver, faz isso pra tu ver, você apresenta um tom de ameaça, justamente porque a pessoa está ali quase no momento de fazer uma atitude, uma ação que prejudica alguém e, em consequência, vai trazer ali uma situação ruim. Agora eu quero que vocês entendam essa situação dentro de um exemplo. Perceba aí o exemplo junto comigo. Quando eu falo vamos comer gente, qual é a ideia que você tem? Será que vamos comer gente? Será que de fato eu estou querendo comer a pessoa no sentido literal? Será que ela estava chamando vamos comer gente? Perceba aí que a falta da vírgula traz um prejuízo ao sentido da frase. Então, por esse motivo, eu coloquei como título Me Erra Pra Tu Ver, porque quando você produz ali o emprego inadequado da vírgula, você acaba trazendo consequências que não são tão agradáveis ao texto. Então, é o caso aí, vamos comer gente, inclusive, foi uma situação que eu li ali na mensagem de WhatsApp, e aí eu não sabia identificar se a pessoa estava querendo de fato chamar para um momento de jantar, enfim, de almoço, ou se era outra ideia. Então, cuidado com a situação da vírgula. Agora que vocês já entenderam a situação da vírgula, eu quero que vocês aprendam aí as regras em relação à vírgula. Vejamos aí a nossa primeira regra. Então, nós temos aí, ó, a vírgula é obrigatória antes de vocativo. O que isso significa? O que é um vocativo de fato? Quando eu falo assim, ó, vamos comer gente, perceba que gente está o quê, gente? Sendo aí chamada. Essa gente está sendo chamada. Então, gente
digamos, é o grupo de pessoas ali que está sendo chamado. Então, quando eu falo vamos comer gente, esse gente é um vocativo, portanto, deve ser separado por vírgula. A mesma situação acontece quando eu digo bom dia, Milena. Perceba que eu estou me dirigindo a Milena, eu estou falando com Milena. Então, toda vez que eu chamo alguém, eu falo com alguém, eu me dirijo a alguém, vai haver uma vírgula, porque qual é a regra? A vírgula é obrigatória antes de vocativo. Volto a dizer, o vocativo é a pessoa que está sendo chamada. A segunda regra, a vírgula é obrigatória quando os complementos verbais vêm em forma de enumeração. Então, quando eu digo eu fiz, mas eu fiz o quê? Perceba que eu estou dizendo aqui, ó, eu fiz bolo, empada, pudim, suco. Perceba que esses elementos estão completando o verbo fazer e eles estão em forma de enumeração, ó. Bolo é o número 1, empada é o número 2, pudim é o número 3 e suco é o número 4. Então, quando eles estão em forma de enumeração, os complementos verbais, eles devem ser separados por vírgula, ok? Então, essa é a nossa segunda regra. A vírgula é obrigatória quando os complementos verbais vêm em forma de enumeração. Não se esqueçam disso. Vejamos o próximo caso. A vírgula é obrigatória no aposto explicativo. Vamos já entender a ideia. Quando eu digo Milena, professora de língua portuguesa, mora em Manaus. A ideia central é a seguinte, ó. Milena mora em Manaus. Essa é a ideia central. Só que para Milena eu trouxe uma informação extra, uma explicação de quem ela é. Afinal, quem Milena é? Professora de língua portuguesa. Então, é isso que eu chamo de aposto explicativo. É uma informação a mais em relação ao substantivo Milena. E perceba, está entre vírgulas. E por que se chama aposto? Porque quando eu falo professora, professora é um substantivo, é o nome de uma profissão. Então, por esse motivo é aposto explicativo, porque todo aposto tem natureza substantiva. E, de fato, professora de língua portuguesa, ó, começa com professora, professora é um substantivo. Então, repetindo a regra, a vírgula é obrigatória no aposto explicativo. Então, só relembrando, aposto, para que ele tenha esse nome, ele precisa ser introduzido por um substantivo, ele precisa ter natureza substantiva, é o caso de professora, e precisa dar uma informação a mais em relação a outro elemento. Perceba que professora de língua portuguesa está dando uma ideia a mais para a Milena. Ela não só mora em Manaus, ela também é professora de língua portuguesa. Beleza? E volto a dizer, é o aposto explicativo que é separado por vírgulas, porque existem outros tipos de aposto, mas estou falando do aposto explicativo. Vejamos um outro caso. A vírgula é obrigatória antes de conjunções adversativas ou conclusivas. Vamos já entender a ideia. Mas vejamos primeiramente os dois exemplos. Milena estudou, mas não passou na prova, e Milena estudou, portanto, passou na prova. Gente, se a Milena estudou, o que eu esperava de Milena? Que ela passasse na prova. Porém, aconteceu uma situação contrária. Ela não passou na prova. Não era isso que eu esperava. Veja aí que é um fato contrário, oposto ao que se esperava. E aí, quem é que está introduzindo essa ideia de oposição? É justamente a conjunção mais. É por isso que a regra está dizendo aqui, ó, a vírgula é obrigatória antes de conjunções adversativas. É o caso de mais. Por que se chamam de adversativas? Porque elas dão ideia de oposição, ok? Agora veja o segundo caso. Milena estudou, portanto passou na prova.
Olha, se a Milena estudou, então eu já esperava, a minha conclusão é que Milena com certeza vai passar na prova ou passaria na prova, enfim. Então perceba que quem está introduzindo tal ideia é a conjunção portanto, uma conjunção conclusiva. É por esse motivo que a vírgula é obrigatória antes de conjunções conclusivas, porque elas expressam a ideia de conclusão. É algo basicamente que eu já esperava em relação àquela situação. E nós temos dois exemplos aí. Uma é adversativa, é o caso de mas, e outra é conclusiva, é o caso de portanto. E vejamos agora o outro caso. A vírgula é obrigatória nas expressões, ou seja, isto é, na verdade, aliás, elas dão uma ideia assim de correção, né, de esclarecimento. Quando eu falo, Milena é professora de língua portuguesa. Na verdade, professora de língua portuguesa para estrangeiros, perceba que eu estou fazendo um esclarecimento ali em relação a Milena ser professora de língua portuguesa. Ela não é só professora de língua portuguesa. Eu dou um detalhamento, um esclarecimento. Ela é professora de língua portuguesa para estrangeiros. Perceba que quem está dando essa ideia de um esclarecimento é a expressão na verdade. E essas expressões são o quê? Colocadas entre vírgulas. Então, só repetindo a regra aí, ó. A vírgula é obrigatória nas expressões ou seja, isto é, na verdade e aliás, ok? Então, vocês viram aí as regras relacionadas em que momentos a vírgula é obrigatória. Em todos esses casos aí, repito, a vírgula é obrigatória. Se você deixa de colocar a vírgula, com certeza o sentido da sua frase, o sentido do seu texto vai ser prejudicado. Não se esqueça que a vírgula está falando para você, me erra para tu ver, porque se você comete ali um emprego inadequado em relação à vírgula, com certeza você vai produzir um sentido que não é esperado. Tá bom, gente? Então agora nós vamos para o que, professora? Para o nosso checklist. Vamos lá? Então, agora é o momento de checklist. Afinal, o que é isso? É quando nós vamos fazer uma retomada a respeito de tudo o que nós vimos durante a aula. Então, vocês viram o que na aula? Em que casos a vírgula é obrigatória? Lembrando, por que é importante a colocação da vírgula nos casos em que vocês vão rever? Porque se você deixa de colocar a vírgula ou se você emprega a vírgula de maneira inadequada, você produz um sentido ali que não é desejado para a frase ou para o texto. Então, vamos ao nosso primeiro caso. O nosso primeiro caso é a vírgula é obrigatória antes de vocativo. Lembrando que o vocativo é o quê? É a pessoa chamada, é a quem você se dirige. Então, quando você fala, bom dia, Milena, venha cá, Milena, oi, Milena. Então, perceba que eu estou me dirigindo, eu estou falando com a Milena. Então, entre o bom dia e o termo Milena, haverá uma vírgula, porque Milena, dentro da sintaxe, é um termo chamado de vocativo. Repito, todo vocativo deve ser separado obrigatoriamente por vírgula, beleza? Vejamos agora o nosso segundo caso. Nosso segundo caso aí, nos complementos verbais em forma de enumeração. Então, a vírgula precisa aparecer nos complementos verbais em forma de enumeração. Lembrando que complementos verbais são elementos que vão completar o verbo. Então, se eu digo eu fiz, bolo, empada, suco, perceba, todos esses elementos, como nós vimos na aula, estão completando o verbo fazer. E como eles estão em forma de enumeração, a vírgula deve aparecer entre eles, beleza? Na verdade, ela é obrigatória. Vamos ao nosso próximo caso. Nós vimos aí também a vírgula obrigatória em aposto explicativo. Lembrando que o aposto explicativo é uma informação a mais em relação a determinado elemento ali na frase.
e ele precisa ter natureza o quê? Substantiva. Ele precisa iniciar com um substantivo para ser aposto. E no caso do aposto explicativo, vai vir entre vírgulas, beleza? É isso. Vejamos aí o nosso próximo caso. Vírgula obrigatória onde? Antes das conjunções adversativas ou conclusivas. Lembrando que as conjunções adversativas dão ideia de oposição, enquanto as conclusivas dão ideia de conclusão, não é? Então, quando eu digo Milena estudou, mas não passou na prova, poxa, eu esperava ali que Milena passasse, só que aconteceu um fato contrário. Ela não passou. Então, quem vai introduzir essa ideia é uma conjunção adversativa e antes dela vai haver uma vírgula. A mesma situação vai acontecer com a conjunção conclusiva. Milena estudou, portanto, ela passou na prova. Olha, eu já esperava que Milena passasse porque ela estudou, não é? Então, antes dessa conclusão, da conjunção conclusiva que vai introduzir tal ideia, haverá uma vírgula. E o nosso próximo caso foi em relação às expressões ou seja, isto é, na verdade, aliás. Elas expressam a ideia de um esclarecimento, de uma correção. Quando eu falo assim, eu acho que tinha, sei lá, um livro. Na verdade, aliás, 2 livros. Perceba que eu faço uma correção. Ou em alguns momentos serve para um esclarecimento, como nós vimos na aula. E elas precisam aparecer entre vírgulas, beleza? Então, nós vimos nesta aula 5 casos em que a vírgula é obrigatória, não pode faltar, porque se você deixa de colocar a vírgula, com certeza você vai produzir um sentido que não é desejado. Agora, vamos às nossas dicas? Então, na nossa dica, na verdade eu tenho 2 dicas para vocês. E a primeira é com o mnemônico Ana. Sim, você vai gravar o nome Ana. Por quê, professora? É justamente para você se lembrar em qual caso ou em quais casos a vírgula deve obrigatoriamente aparecer. Então, eu criei um mnemônico aí chamado Ana. Vamos ao nosso primeiro caso. O azinho significa o quê? Antes de vocativo. Chamou alguém? Opa, vírgula aí em relação a esse elemento que foi chamado. Então, o azinho representa antes de vocativo. E o N significa o quê? Nos complementos verbais em forma de enumeração. Então, o primeiro N significa aí que a vírgula deve aparecer nos complementos verbais em forma de enumeração. E o próximo N significa o quê? Vejamos aí, ó, no aposto explicativo. Então, o próximo N, aí, como vocês estão vendo, é para indicar que a vírgula deve aparecer no aposto explicativo. Ok? E o próximo N significa o quê? Vejamos aí o próximo N. Nas expressões ou seja, isto é, na verdade, aliás. Então, este N aí, como vocês podem ver, está representando que a vírgula deve ser obrigatória nas expressões ou seja, isto é, na verdade e aliás. Beleza? E o azinho, o outro azinho, significa o quê, professora? Vejamos aí. O último azinho significa antes das conjunções adversativas ou conclusivas. E aí você vai decorar esse mnemônico para que na hora da prova, principalmente você aí que vai fazer vestibular, e existem provas que cobram a questão da vírgula, já sabe. No ANA, a vírgula é obrigatória. E o que significa, Ana? Todos esses casos aí que vocês leram junto comigo. Então, essa é a nossa primeira dica. Agora, nós temos a nossa outra dica e ela é muito séria. Vejamos aí a nossa próxima dica. Olha o que diz a nossa próxima dica. A vírgula só é aprendida quando se estuda sintaxe. E aí eu especifico período simples e período composto. O que isso significa? É quando você aprende o que é sujeito, o que é complemento verbal, o que é aposto, o que é vocativo. Nossa, professora, esse assunto muitos alunos falam, é chato sim, mas você precisa ter toda essa base de sintaxe.
período simples e período composto, para então aprender o emprego da vírgula. Sem a sintaxe, você não vai conseguir pontuar. Eu já ouvi aí que alguns dizem, para você pontuar, você precisa respirar. Respira, coloca uma vírgula. Não, isso não vai dar certo. É você realmente aprender sintaxe. Aí sim vai fazer a diferença, beleza? Agora que vocês aprenderam essas dicas, vamos ao nosso encerramento? Então, gente, eu quero agradecer por você ter assistido a esta aula e com certeza eu espero, na verdade assim, eu espero que você tenha aprendido sobre o emprego da vírgula, viu? E antes de você me deixar, eu quero que você se ligue aí nas nossas redes sociais, Semean, @Centro de Mídias, _AM, e você coloca lá, #Projeto Conquistar-se Educando. Eu fico por aqui, um grande abraço e até, gente!